americanos acabam sendo alvo de punições que são criadas pelos americanos e aplicadas por outros países por conta da pressão feita pelos Estados Unidos. Hoje, o país que mais sofre sanções econômicas não é mais o Irã, é a Rússia. E isso, claro, afeta muito a economia dos russos. Ainda que o fato de eles conviverem com esse tipo de sanção, pelo menos desde 2014, já tenha permitido que eles aprendam a encontrar alternativas. Não é à toa que os russos, que não são bobos nem nada, estão pegando o seu petróleo, que vendiam para a Europa, para o Ocidente, e direcionando para a Índia, para a China. Estão pegando o gás que vendiam para a Europa e vendendo para os chineses. E não é à toa que os russos, que não são bobos nem nada, estão influenciando na política e nos governos de países do Sahel, como Níger, Mali e Burkina Faso, que passaram por golpes de Estado nos últimos meses, em que os governos pró-Ocidente foram derrubados, dando lugar a governos pró-Rússia, e, por acaso, eles estão exatamente no meio do caminho da passagem de gasodutos africanos que têm levado gás para a Europa, o que tem desafogado os europeus da falta de gás que antes eles compravam da Rússia. Entenda o que está acontecendo. O xadrez geopolítico e geoenergético. Os russos vendiam gás para a Europa. Os europeus disseram, não vamos comprar mais de vocês, porque vocês invadiram a Ucrânia. Vamos dar uma punição a vocês. Enquanto vocês não saírem da Ucrânia, não compraremos seu gás. Compraremos dos africanos. E passaram a comprar mais de gasodutos oriundos da África. Os russos, ok, começaram a vender para outros países, fizeram novos acordos e aumentaram sua aliança geopolítica com o país da África Central para controlar os gasodutos que agora são usados para levar o gás para a Europa, que ficou sem o gás da Rússia. Então o xadrez geopolítico está sendo jogado e sabe-se lá onde ele vai dar. O Oriente Médio tem, além do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz, uma outra área muito estratégica que corresponde a um estreito que fica aqui, ó. Deixa eu colocar nessa outra imagem que é melhor. Um estreito que separa o Oceano Índico e o Mar Arábico do Mar Vermelho, aonde eu tenho o pequeno território do Djibouti, e que é por onde passa muita mercadoria através de navios que saem do Oriente Médio, entram no Mar Vermelho, atravessam o Canal de Suez e chegam ao Mar Mediterrâneo para poder abastecer a Europa. Afinal de contas, essa volta aqui é muito mais demorada e muito mais cara. E aí, vou te fazer uma pergunta. Quem é que você acha que tem uma enorme base militar situada neste minúsculo país chamado de Djibouti, a maior de suas bases no território africano? Pois é, eles mesmos, os Estados Unidos. Então os americanos não são bobos, claro. Eles têm bases militares situadas em lugares estratégicos, como o estreito que dá acesso ao Mar Vermelho e o estreito que dá acesso ao Golfo Pérsico. Tá bom? Por isso mesmo é que o valor do petróleo costuma ser fortemente influenciado por qualquer coisa que aconteça lá no Oriente Médio. Veja alguns exemplos. Em 1973, o preço do barril do petróleo era de 3 dólares. Foi a 12. E isso teve a ver com a guerra de Yom Kippur, uma guerra no Oriente Médio, envolvendo árabes e israelenses, o que eu vou te contar melhor semana que vem, porque envolve a parte 2 da nossa aula de Oriente Médio. Em 79, o preço do barril chegou a mais de 30 dólares por causa de uma revolução no Irã. Irã, que até aquele ano era um aliado americano, o segundo maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, que era governado por uma ditadura que chegou ao poder através de um golpe apoiado pelos Estados Unidos e que não tinha grande aprovação popular. Em 79, então, a população foi para as ruas, depois o governante pró-Ocidente, aliado dos Estados Unidos, e promoveu a chegada ao poder de um ayatolá, um líder religioso, o Ayatollah Khomeini, clara e radicalmente um anti-americano, um anti-ocidente. Foi aí então
que as relações diplomáticas entre Estados Unidos e Irã foram rompidas. E de lá para cá, eles praticamente em nenhum momento se entenderam nas negociações diplomáticas. O preço do petróleo, em meio a essa confusão toda, claro, disparou. Outros momentos que mostram como o Oriente Médio tem a capacidade de mexer com as cotações do petróleo e, consequentemente, da economia global são a invasão ao Kuwait, que aconteceu em 1990 por parte dos Estados Unidos. A invasão ao Iraque, que aconteceu, ou melhor, a invasão ao Kuwait, que foi feita pelo Iraque e que, como resposta, gerou uma invasão americana ao Iraque. Iraque, que em 2003 foi novamente ocupado por forças militares dos Estados Unidos. Primavera Árabe, que aconteceu no início dos anos 2010, inicialmente no norte da África, mas que se espalhou para países do Oriente Médio, levando a um novo aumento das cotações. Portanto, entenda, o valor do petróleo muda muito, porque apesar de hoje os americanos serem os maiores produtores, e a Rússia também ser uma grande produtora, a terceira maior produtora do mundo, a Arábia Saudita e outros vários países do Golfo Pérsico são grandes produtores e são os mais influentes na definição de preços de petróleo, porque fazem parte e têm o maior poder na organização dos países exportadores de petróleo, a OPEP, que acaba regulando o volume da produção. E aí, quando os sauditas querem subir o preço do petróleo, eles diminuem a produção e convencem os outros da OPEP a fazerem o mesmo. Quando eles querem baixar o preço, eles aumentam a produção e eles têm capacidade. Eles só são o segundo maior produtor porque eles não querem ser o primeiro. Eles não querem produzir mais, para não baixar demais o preço do petróleo. Eles têm capacidade ociosa. Se quisessem, poderiam duplicar a sua produção de um dia para o outro. Outra questão, a água. Nesse mapa é possível observar que o norte da África é um grande deserto e que o Oriente Médio também. O clima aqui é predominantemente árido, o que faz com que muitas sejam as pessoas que vivam sob escassez hídrica. Logo, é óbvio que os poucos recursos que existem acabam sendo muito disputados, como é o caso dos rios Tigre e Eufrates, que passam, em sua maior parte, pelo território do Iraque, e que são disputados por iraquianos, curdos e turcos. Ou ainda do Rio Jordão, que passa pelo território israelense e é disputado por palestinos, por israelenses judeus, por sírios e também pela Jordânia. Ou seja, se há poucos rios, qualquer rio perene, por menos água que ele tenha, acabará sendo um recurso importante e motivo de disputas. Assim como a questão étnico-religiosa. Chegamos aqui então finalmente ao glossário que eu disse que ia mostrar a vocês. Atenção! Se você nasceu no Brasil, você é um brasileiro. Se você nasceu na Argentina, você é argentino. Se você nasceu em Portugal, você é português. Essa é a sua nacionalidade. Vamos a alguns exemplos. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho os iemenitas, os sauditas, os iraquianos, os iranianos, os turcos. Essas palavras fazem referência à nacionalidade da pessoa, ao país em que ele nasceu. Porém, às vezes, uma mesma palavra pode servir para fazer referência a coisas diferentes. Vou te dar um exemplo. Quem nasce na Turquia é turco, tem nacionalidade turca. E a maioria do povo que nasce na Turquia e que vive lá é etnicamente turco. Fala um idioma chamado de turco. Tem uma cultura e uma história próprias que é diferente da história do povo árabe. O povo árabe é o povo que é predominante no Omã, nos Emirados Árabes Unidos, no Iêmen, na Arábia Saudita, no Iraque, na Síria, enfim, em praticamente todo o Oriente Médio. A maioria é do povo árabe. Como que eu identifico que alguém é de um certo povo? Pela língua que ele fala,
muitas vezes pelos traços faciais, pela aparência física, pelo sobrenome. Olha para o sobrenome de um árabe e compara com o sobrenome de um turco. Você pode não entender nada de nenhum dos dois sobrenomes, mas você vai ver que a grafia não é a mesma. No Irã, já é um outro povo o predominante. Nem turco, nem árabe. É o povo persa. E em Israel, hoje em dia, a maioria não é persa, não é turca, não é árabe. É judia. Pera, aí veio uma outra palavra. Vamos lá. A palavra árabe se refere ao povo árabe. Assim como há um povo persa, um povo curdo, um povo judeu. Cada um desses povos tem uma história própria, uma cultura própria, muitas vezes uma língua própria. Eles são diferentes, não se reconhecem como integrantes de uma mesma nação, um mesmo agrupamento de pessoas. No Oriente Médio predominam os árabes, mas em alguns lugares, como o Irã, há mais persas, como em Israel, mais judeus. E espalhados entre vários países aqui do Oriente Médio, a gente vai ter o povo curdo. O povo curdo é uma minoria de aproximadamente 25 milhões de pessoas. É muita gente. E eles vivem como minoria em lugares como o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia. Há curdos também na Armênia e no Azerbaijão, em menor número. Aliás, vocês acompanharam o noticiário recente? Ontem saíram várias notícias falando da gloriosa região separatista de Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh, que é uma região separatista situada no Azerbaijão, ocupada por armênios e que está sob bloqueio do governo do Azerbaijão há 8 meses. O governo do Azerbaijão fechou a única área de contato entre a Armênia e Nagorno-Karabakh. Não está chegando comida, não chega gasolina, não chega nada, não chega remédio. O pessoal está passando uma verdadeira crise humanitária por conta do governo do Azerbaijão. Então não é só na Ucrânia que a gente tem problemas, não. Infelizmente, outros vários lugares do mundo também vivem dificuldades muito significativas. O povo curdo é, portanto, um povo numeroso, mas que vive como minoria em outros países que não um para chamar de seu. O sonho deles é que eles possam ter um país próprio, em que eles governem, em que eles sejam maioria. Seria o Kurdistão. Mas é claro que isso não vai acontecer facilmente, porque para que eles possam ter um território para chamar de seu, os outros países vão ter que ceder territórios. E quem é que quer fazer isso? Ninguém. Para completar, esse lugar aqui é o lugar por onde passa uma parte importante do rio Tigre e do rio Eufrates. Área de nascente, inclusive. É claro que o Iraque e a Turquia não vão abrir mão do controle dessas águas tão importantes para a agricultura, para a indústria, para consumo doméstico e para outras várias atividades. Por isso, essa é uma questão importante que leva a muitos conflitos. A disputa dos curdos em busca de seu próprio território. Quanto à religião, aí, eu já disse, a maioria que mora por lá é islâmica. E islâmico é um sinônimo de muçulmano. É quem pratica a religião islâmica, quem pratica a religião muçulmana. E você sabe que aqui no Brasil, a maioria é cristã, pratica o cristianismo. Mas qual? Aí depende. Tem cristão católico, tem cristão protestante. Tem cristão católico apostólico romano, tem cristão ortodoxo, católico ortodoxo. Tem várias subdivisões dentro do protestantismo. Você sabe disso? É uma coisa meio óbvia. Assim como também não é nada complicado entender que a religião islâmica tem subdivisões. E as mais famosas são a dos sunitas e a dos xiitas. Quando você olha para praticamente todos os países do Oriente Médio, deixa eu voltar aqui, ó. Você vai ver que a maior parte da população que mora aqui pratica o islamismo sunita. A exceção são 2 países, o Iraque e o Irã. Neles, a maioria é xiita. Aliás, gente, vamos desconstruir essa ideia de que os xiitas são mais radicais que os sunitas, tá? Exemplo,
Você sabe que o Estado Islâmico é um grupo terrorista famoso, né? É um grupo islâmico fundamentalista, radical, praticante de terrorismo. Aí você pensa, são xiitas, né? Não, são sunitas. E a Al-Qaeda, aquela do Osama Bin Laden, responsável por atentados como a derrubada das Torres Gêmeas, sem dúvida, o atentado terrorista mais famoso da história. Essa aí é sunita. Não. Grupo radical islâmico fundamentalista sunita. E o Boko Haram, aquele da Nigéria, que atua na África, sunita. Então veja, não há lógica em entender que os xiitas são mais propensos a serem fundamentalistas ou a praticarem terrorismo do que os sunitas. A maioria dos islâmicos é pacífica, uma minoria é radical. Dentro da minoria radical, a gente tem um grupo ainda mais radical, os fundamentalistas, que levam a religião a ferro e fogo. E dentre eles, a gente tem quem pratica terrorismo. O fundamentalismo não é uma coisa específica do islamismo não, tá? É só você olhar para o Brasil. Tem uma galera aí que é cristã e fundamentalista, que é super radical, que tem opiniões, no mínimo controversas, no mínimo polêmicas, para poder não usar outros adjetivos. Então, o fundamentalismo islâmico é apenas, infelizmente, um dos vários fundamentalismos. E ele pode existir dentro do grupo dos sunitas, como dentro do grupo dos xiitas. Tá bom? Tem uma explicação para isso, para essa lenda de que os xiitas são os mais agressivos. E ela tá no que aconteceu em 79. Lembra do que eu te falei? A maioria da população do Oriente Médio é islâmica sunita, exceções, Iraque e Irã. E em 79, o Irã passou por uma revolução e passou a ter um governo anti-ocidental, em que a galera foi para as ruas, derrubou o presidente, ou melhor, o ditador que era pró-Estados Unidos, colocou em seu lugar um líder religioso, o Ayatollah Khomeini, que disse, olha, acabou esse papo dos americanos virem aqui e mandar na gente, interferir na nossa cultura, nossos hábitos, nossa história, nossas práticas, acabou. E nisso, muitos do povo queimaram bandeiras americanas nas ruas. E essas imagens, claro, foram transmitidas no Ocidente. Caramba, esses xiitas são radicais, né? Então os iranianos foram tomados como sinônimo de xiita, todos os iranianos foram tomados como radicais, e por serem predominantemente xiitas, isso criou no imaginário popular, claro, fomentado pela forma como a cobertura midiática foi feita, a ideia de que a gente tivesse xiitas como um sinônimo de radicais. Tá bom? Semana que vem, vamos trocar uma ideia sobre isso aqui, ó, sobre a questão árabe-israelense, que é tão complexa que uma aula é pouco para falar sobre ela, que dirá um pedacinho de uma aula. Por isso, eu separei esse conteúdo de Oriente Médio em 2 blocos. O primeiro, o de hoje, para falar de características gerais, de grandes questões. E na semana que vem, vamos falar sobre a questão árabe-israelense. Deixa eu ver algumas dúvidas ali, ó. O Luiz Eduardo pediu para comentar sobre a Primavera Árabe. Luiz, eu vou comentar sobre isso na nossa aula sobre África do Norte, porque o norte da África foi o lugar, na Tunísia, onde começou a Primavera Árabe. Aí eu vou falar como ela surgiu, como ela se desdobrou e de que modo ela gerou repercussões tanto no norte da África quanto no Oriente Médio. Tá bom? O Luiz Felipe perguntou o seguinte: com maior atenção mundial no Oriente Médio atualmente, e tendo em vista que alguns deles não respeitam os direitos humanos, é possível que isso gere uma tensão geopolítica futuramente? Acho pouco provável. A verdade é que o Ocidente fecha os olhos quando quer para qualquer desrespeito a direitos humanos. Inclusive, o Ocidente desrespeita muitos direitos humanos. O que os americanos fizeram no Iraque e no Afeganistão foi uma barbárie. Assim como o que fazem no Afeganistão hoje os Talibã, que retomaram o poder, é uma barbárie também. No fim das contas, não tem muitos mocinhos pelo mundo, não. Todo mundo tem um pouco de vilania aí. E o fato é que o Oriente Médio e os países do Oriente Médio, onde há ditaduras como a Arábia Saudita, são, digamos, lugares para os quais o Ocidente, para usar uma expressão popular, passa pano, porque eles são ditaduras aliadas. Caso fosse uma ditadura rival, aí é outra história. Eu ia para a mídia dizer o tempo todo que lá o que se faz é um absurdo.
Mas é claro que também tem a coisa recente de uma tentativa por parte de alguns países do Oriente Médio de melhorarem mesmo, né, a sua imagem internacional. Muitas vezes através do próprio esporte. O sport washing é um termo que tem sido utilizado para falar sobre o que o Catar fez ao levar a Copa do Mundo para lá, para tentar chamar a atenção do mundo por fato de que ele é um país normal, digamos assim, né, de que ele pode ser visitado, deve ser respeitado como um país comum. E é o que muito se fala que a Arábia Saudita está tentando fazer agora, com essa contratação de grandes estrelas de futebol mundial, para chamar a atenção para lá e com isso fazer, quem sabe, com que a sua imagem perante o mundo acabe se modificando. Tá bom? Gente, 8h15, né? Chegou a hora. Um beijo a todos. Vejo vocês em Geografia 1 de novo na semana que vem, Geografia 2 daqui a 15 minutinhos, pra gente trocar uma ideia sobre clima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.